Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Fomos Testemunhas de Jeová. Então, às vezes, muitas pessoas devem ficar pensando, né? Por que eu não saí, né, da torre antes, né? Esperando isso tudo acontecer. Quantas vezes eu já falava, se estiver tudo bem com os servos de Jeová, tem algo errado com ele. Quantas vezes eu falava, citava essa frase. E hoje eu vejo o quanto a gente foi enganado ali dentro, porque o texto de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, ali fala, né, segunda versão da Torre, a aprovação, ela é comum, né, a todos os homens. Então, dependendo da qual a denominação que você estiver, você vai passar por provação, né, que é comum. Né? Então, assim, mas lá o texto era aplicado, né, de tal maneira que a gente ficava né, horrorizada, né, e achava que a gente estava, né, passando por isso, que a gente estava agradando a Jeová, e como estava errada, viu? Então hoje eu vejo, né, só depois que as escamas caem dos olhos da gente, que a PNL vai sendo desfeita, que a gente vê o quanto a gente foi enganada ali dentro daquela torre, né? E, né, às vezes as pessoas também ficam se perguntando, e o pecado? Né? Então, o pecado, toda vez que vinha falando algo sobre um pecado, né, encoberto, era um martírio, né? Porque sempre um ancião subia lá em cima e falava, aquele que encobre um pecado jamais será bem sucedido, do Armagedon não passa, né? Aí eu levando, né? Fui levando. Falei, um dia eu conto. Aí passou, né? Mas não vai ser hoje que eu vou falar isso ainda não. Ainda tem muita coisa, ainda muita água vai rolar aqui ainda para poder depois eu, né, falar. E concernente esse ancião aí, parece que ele pegou uma implicância comigo, né? Porque teve uma outra pioneira que mandou ele cagar dentro do salão do reino e ele não falou nada, né? Mas por quê, né? Porque ela era casada, né? Tinha um marido. Agora eu, como não tinha ninguém para me defender, logo eu pensei foi nisso. Mas falei, engano dele, porque eu nunca calei para ancião nenhum ali. Era truque que vale 6. Fui taxada de rebelde, fui taxada de obstinada, de difícil. Tudo eu fui taxada lá de cri-cri, porque eu não calava. E outra coisa, odeio hipocrisia. Uma vez mesmo uma irmã deu um comentário lá, os queridos anciãos, como são amorosos. Aí como foi um dia no campo com ela, eu com ela no campo, ela veio meter o pau neles, né? Peguei e falei com ela, falei, olha, você tem que falar com eles, não comigo, porque se você falar comigo vai ficar comigo. Fala com eles. Aí fiquei pensando, né? Fiquei pensando assim, falei, gente, como que ela é hipócrita? Viu? Não, é o que mais tem ali dentro, é hipócrita, mas não é à toa que a irmã falou que ali a gente tinha que dar uma de ator, né? Então hoje eu vejo, né, a veracidade dessas palavras, né? E aí, para poder eu pensar que esse ancião mudou mesmo, eu sempre pensava, né, no relato de José. Meditava muito naquele relato ali, do que eu, apesar que cada caso é um caso, mas está dentro do assunto, né? E eu meditava muito da maldade que eles fez com ele, né? E José, né? O teste que ele fez com eles para ver se ele mudou, né? Aí o que eu fiz concernente a esse ancião hipócrita, né? Teve um almoço, né? O viajante ia vir, então assim que deu o anúncio que ele ia vir, eu já corri e dei o nome para poder, né, dar o almoço. Então, assim, essa altura já do campeonato, minha filha já era de maior, já estava trabalhando, a gente não vivia, né, a situação que eu vivia antes, quando ela era criança, né? Então, aí eu convidei ele para o almoço, convidei ele, a esposa e o filho. Ele tentou sair fora, né? Falou, não, irmã, isso assim você tem que convidar fulano de tal, chama ela para ir. Aí eu peguei e falei assim, não, fulano de tal já foi convidada já. E foi mesmo, né?
uma outra hipócrita lá que meteu o pau neles, elogiou lá dentro do salão e depois meteu o pau neles comigo. Tinha convidado essa para poder almoçar lá, né? Aí ele não teve escapatória, não. Aí ele foi. Falei, não, é só assim para poder eu saber se essa criatura mudou mesmo, né? Foi, e foi passando, né? Mas aí depois ele começou de novo falar coisa a meu respeito, inventar calúnia de novo. Não ficou por aí não, sabe? Então, assim, ele não mudou a atitude dele, ele continuou ainda hipócrita do mesmo jeito que ele foi quando ele foi lá falar comigo sobre a limpeza. Mas esse vídeo fica por aqui hoje, então, na medida do possível, eu vou contando, né, o que, né, foi acontecendo lá até o dia que, graças a Deus, deu o anúncio que eu não faço mais parte dessa seita maldita. E esse vídeo fica aqui por hoje. Eu agradeço a todos em nome de Jesus Cristo e muito obrigada. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, faça a sua parte para ajudar outros.